Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia da segunda-feira da sexta semana do tempo pascal. Também memória de São Felipe Neri, onde recordamos este santo que teve justamente o seu coração abrasado de amor pelo Espírito Santo, de tal forma que seu coração cresceu em seu peito, e ele ardia, por assim dizer, de calor. Foi numa manhã de Pentecostes, numa catacumba, no século XVI, que pediu justamente ao Senhor que desse a graça de experimentar a vida de Pentecostes na sua vida. E a partir dali, começou a ter esta ação contínua do Espírito Santo em sua vida e agir segundo a vontade de Deus, criando os oratórios e ajudando tantas pessoas a se santificarem, preferindo o paraíso acima de qualquer coisa, não as glórias terrenas. Dito isso como uma introdução da vida do santo, por que falarmos isso dele? Porque os textos, pouco a pouco, agora começam a falar da vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo derramado por Jesus, enviado por sua intercessão do Pai a cada um de nós, para continuar em nós a obra de amor e amizade com Deus, nos fortificando. Em cada dia que vai passar agora, até a ascensão do Senhor e a Pentecostes, se falará uma vez mais do Espírito Santo. Escutemos São João que diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis do que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que o Senhor tem a dizer para nós hoje, então? Primeira coisa, o defensor. Recordemos, a palavra utilizada aqui mais uma vez é o Paráclito. E Paráclito, qual é a tradução melhor para Paráclito? Defensor, consolador. O que seria mais próximo, segundo os textos bíblicos e segundo também a etimologia da palavra, é aquele que é meu vizinho, aquele que caminha ao meu lado, me encorajando. Então, a melhor tradução para Paráclito seria amigo, no sentido mais profundo da palavra que se possa ter, porque é aquele que, durante a minha vida, as minhas dificuldades, as minhas vontades de desistir do caminho de salvação e de tudo aquilo que me acontece de tão difícil e me afasta de Deus, me encoraja a ser fiel ao Senhor, a compreender sua vontade, a permanecer fiel, amá-lo verdadeiramente. Como um amigo, quando nós estamos desanimados e tenta nos animar a seguir em frente, a não desistir. Então, este é o Espírito Santo. E com isso, Jesus está nos indicando que ao convívio com uma pessoa, se nós convivemos com o Pai, com o Filho, também devemos de conviver com o Espírito Santo. Criar um vínculo de amizade com este mesmo Espírito, onde nas nossas orações não só rezamos
pedindo o Espírito Santo, a sua luz, os seus dons, mas conversamos com Ele como conversamos com Cristo, sabendo que Ele é este amigo íntimo que está ao nosso lado para nos iluminar, para nos ajudar a ter a intimidade com Deus da forma correta, da forma precisa, da forma necessária. Não é somente um consolador a ponto de me ajudar nas dificuldades do mundo a seguir em frente, ou ainda um defensor a me livrar do mal, dos perigos, mas sim uma pessoa que me ensina a ter a experiência íntima com outra pessoa. E nesse caso, nos leva a ter esta experiência completa com a Santíssima Trindade. Mas como é a nossa relação com o Espírito Santo? É somente uma relação de conhecimento? Eu sei que existe, eu falo na hora que faço o sinal da cruz, mas no final não concebo como uma pessoa divina com quem eu tenho que conversar e ter amizade, diálogo, e que me ajuda a aprofundar a vida de fé, a vida sobrenatural? Ou tenho realmente tido esta experiência de amor, de diálogo, de abertura total ao Espírito Santo, permitindo que, ao conversar com Ele na minha oração, a ter intimidade com Ele, Ele me ilumine e cada vez mais me conduza à compreensão da palavra e da vontade de Deus? Recordemos, Ele nos traz a unidade da fé, nos fala a verdade, como diz Jesus. Esta verdade da fé que nos une e que nos mostra o caminho que devemos de seguir e que não devemos de seguir a nosso bel prazer, segundo nossas ideias, mas sim tudo aquilo que o Senhor nos revelou e nos conduz, assim, rumo ao céu. Ele nos dá testemunho do Senhor Jesus e do Pai. Ele nos ajuda a viver desta forma tudo aquilo que devemos de viver. Ainda devemos de ter presente que o testemunho do Espírito Santo e o que consiste isso no pensamento de Jesus é: a ação do Espírito não reguarda somente a obra para a difusão do reino de Deus, nem as obras e os milagres cumpridos dos discípulos, realizados pelos discípulos, nem o confundir o tribunal humano a favor de Cristo e dos seus, mas o testemunho interior que o Espírito Santo, com a sua ação, suscita no nosso coração a favor de Jesus e em vista do crescimento da nossa vida de fé e de amor. Este é o escopo do Espírito Santo em nossa vida. Fazer crescer naquilo que meditamos ainda semana passada e no domingo, ontem, crescer no amor verdadeiro ao Senhor Jesus. Tendo essa experiência viva, real dele, amando cada vez mais, adequando-nos à sua palavra, para que assim o nosso amor seja autêntico, traduzido em obras. Porque o Espírito Santo, recordemos uma vez mais, sendo consolador, consoles, é aquele que está com aquele que está só, nós. Ele, por primeiro, rende então testemunho, mostra a nós toda a verdade da fé, a partir da nossa experiência pessoal com Deus. E por segundo, realiza um testemunho credível em nós, através das obras transformadas pelo amor de Deus em nós, pela vida transformada pela ação salvífica de Jesus. E devemos de ter presente, assim como vamos ouvir dentro de alguns dias, por Pentecostes e também a Ascensão do Senhor, a obra do Calvário não está completa enquanto eu e você não estamos cheios do Espírito Santo. Enquanto nós não temos uma dinâmica de oração, de vida interior, de abertura a este mesmo Espírito, para que ele possa agir através de nós.
para que Ele possa nos dar testemunho das obras de Cristo e nos levar a uma profundidade e a intimidade verdadeira com o Senhor, onde vivemos como seus filhos, onde o amamos como Pai, onde amamos toda a obra salvífica de Cristo e por esse amor nos deixamos transformar por um testemunho divino. Mas o quanto nós temos vivido esta experiência do Calvário na plenitude da doação desse Espírito que deve de fortificar e caminhar conosco em nossas vidas? Jesus diz as coisas para que não se escandalizem. São a incredulidade que a pregação dos apóstolos encontrarão de muitos e a perseguições que sofrerão. Jesus os previne para que não desanimem, assim como a nós, para que a nossa ferida seja menor, não soframos tanto, porque Jesus já nos preveniu que o testemunho da fé nos custaria. Custaria sofrimento, custaria nossas lágrimas e dores, e por mais que estejamos fazendo bem para os demais, ajudando-os no caminho da salvação, não reconhecerão a obra de Deus em nós. Mas temos esta fé, temos confiado nesta ação do Senhor, julgarão ainda estar prestando serviço a Deus. Por quê? Porque nós devemos de recordar que a perseguição virá até nós. Por quê? Aquilo que diz São João ao início do seu evangelho. A luz brilhou nas trevas, porém as trevas não quiseram que suas obras fossem iluminadas. Não aceitaram a luz que veio ao mundo e por isso perseguiram a luz, perseguiram a verdade, se sentiram incomodados por aquilo que Cristo anunciava, pela verdade da salvação. E assim também acontecerá conosco, tenhamos presente isto diante de nós. Não será diferente. Ao anunciarmos o Evangelho, tantos nos perseguirão se estamos nesta sintonia com o Espírito Santo e realizando a obra que ele nos confia, tantos nos perseguirão por quê? Porque não querem sair das trevas, do seu comodismo, da onde se encontram e preferem permanecer no mundo ao vir ao encontro de Deus Salvador. E se iludem muitas vezes, achando que estão no caminho certo, mas se encontram tantas vezes distante do Salvador. E temos dado este testemunho que o Senhor nos diz, sem medo, sabendo que nos custará suor, sofrimento, perseguições o nosso anúncio do Evangelho, pela união e intimidade com o Senhor na ação do seu Espírito Santo? Passemos brevemente pelo Salmo. O Senhor ama seu povo de verdade. E diz o Salmo: cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Nós devemos de cantar com a vida este canto novo ao Senhor, o seu louvor, e viver esta alegria por causa de tudo aquilo que o Senhor realiza em nós, do seu amor para conosco e da salvação que ele nos oferece. Mas isso depende também do nosso caminho ao encontro da vontade de Deus, porque ele caminha ao nosso encontro. Somos nós que tantas vezes desviamos do seu encontro, do seu caminho. E brevemente passemos agora pela primeira leitura. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira.
Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Vemos aqui a conversão especial de Lídia. O que temos de, de ver aqui? Primeiramente, quem está escrevendo, sendo São Lucas, seria ele que estava acompanhando São Paulo nesta pregação, neste momento em que estava se realizando a conversão de Lídia. Estavam junto ao rio porque os judeus preferiam para seus lugares de oração as proximidades dos rios, a fim de terem água para as abluções a que eram obrigados. A oração aqui não designa a oração em si, porém um lugar de oração. De fato, nas cidades, os judeus não eram bastante numerosos por terem uma sinagoga. Celebravam eles suas assembleias religiosas em oratórios, que consistiam ora em edifícios, ora em simples cercados ao ar livre. Este é o caso que se apresenta no texto de hoje. E nós devemos de ver aqui, na conversão de Lídia, que o Senhor abriu-lhe o coração para atender. O abrir foi de Deus, o atender é dela, é de Lídia. Estão aí, portanto, o socorro divino e o serviço humano. É isso que está agindo. Mas devemos de ver que Lídia se abre a Deus e abre-se também aos irmãos. Não somente a ação de Deus, mas acolhe Paulo e Lucas. E quer que ambos estejam em sua casa, para assim viver neste tempo em comunidade e aprender ainda mais a ação do Senhor na vida daqueles que creem. Então, também indica este texto. Também nós não podemos somente nos abrir a Deus na fé, mas o Senhor nos chama a abrir-nos a Ele e aos irmãos. O amor a Deus e ao próximo, para que, vivendo unidos nesta fé, que nos torna um só, apesar de nossas diversidades, possamos realmente caminhar no caminho da salvação. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais a compreender a ação do Espírito Santo em nós, nos abrindo à sua presença salvífica, à sua amizade, e vivendo nesta oração intimidade, possamos dele aprender a amar verdadeiramente ao Pai e ao Filho, e vivendo nesta íntima união, realizando as obras de salvação que o Senhor nos indica e também anunciando o seu Evangelho, possamos um dia alcançar a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.